Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paloma, sou estudante de psicologia e de psicanálise. E esse canal foi criado com dois objetivos: estudos e coisas cotidianas da vida. A gente está em outubro de 2025 e eu decidi fazer esse canal porque muitas vezes eu me senti perdida em determinados momentos da minha vida. E quero compartilhar um pouco da minha história. Enfim, é isso. Espero que vocês gostem. Vai se tornar um diário pessoal de coisas totalmente aleatórias, estudos, vida cotidiana, falando de dicas, relacionamentos. É isso. A descrição desse vídeo é o que fazer quando a gente se sentir perdida. E por que eu coloquei isso? Porque em meados de 2016, mais ou menos quando meu filho tinha 2 anos, eu lembro de procurar literalmente isso no YouTube. O que fazer quando me sentir perdida? O que fazer para ter alguma coisa na minha vida? O que fazer para me sentir melhor comigo? Era sempre nesse contexto e várias coisas apareciam. Eu lembro que assisti um vídeo de uma mulher falando que ela tentou coisas novas. Então, tipo, tinha aula de yoga. Ela, tipo, tava zerada de grana. E aí tinha aula de yoga, ela ia lá fazer aula de yoga. Aula de Muay Thai, ela ia fazer aula de Muay Thai. De cozinha, de gastronomia, ela sempre tentava coisas novas. Eu não tinha como fazer isso, meu filho era muito pequeno, eu engravidei muito jovem. E eu me sentia meio perdida, eu sentia que eu vivia numa situação muito punitiva por eu ter engravidado muito cedo. E de fato era mesmo, eu tinha 19 anos quando eu engravidei dele, então eu tive que seguir, entender e aprender sozinha determinadas coisas, né? Tanto que eu sempre falo que tudo que deu certo com ele foi tudo culpa minha, e tudo que deu errado também foi tudo culpa minha. Bom, eu criei esse vídeo hoje pensando nisso, em o que fazer quando a gente se sente perdida. Uma das coisas que mais me ajudou foi dar tempo ao tempo. Por mais que seja totalmente frustrante isso que eu tô falando, eu sei que se você tá buscando uma resposta para o que você tá vivendo agora, independente do que seja, essa não é a resposta que você quer, mas é literalmente dar tempo ao tempo, pensar que as coisas vão melhorar em algum momento, porque vão. Nada, nada, gente, nada é eterno. Nada, nada. Pode ter certeza disso. Tudo que você tá vivendo hoje vai passar, seja uma coisa boa, seja uma coisa muito triste, tá? Naquela época eu queria estudar, depois que eu tive meu filho, eu comecei a perceber que eu tinha que ter feito determinadas coisas antes, enfim, coisas aí que a gente só vê depois que faz, né? Você não percebe o quanto é importante até você não ter como fazer. Então, depois que eu tive o Matheus, eu comecei a perceber o quanto era importante estudar, o quanto era importante cuidar mais de mim, amadurecer mais. E eu ficava pesquisando essas coisas. Além desse conselho do o tempo vai passar, ai, tananã, eu quero que você entenda, de verdade, que o, além do tempo passar de qualquer forma, seja vivendo coisas boas ou coisas ruins, você precisa buscar algo que você realmente goste. Talvez você não saiba como ainda trilhar esse caminho, talvez você não saiba como pensar em como seguir, mas pense em algo. Quando a gente fala de se sentir totalmente perdido, eu acredito que seja emocionalmente também, talvez olhar para dentro de si, respirar fundo e falar: não, peraí, eu gosto disso. E trilhar um caminho para um objetivo, entende? O que eu posso fazer que tá ao meu alcance? Eu posso ver uma aula de yoga de grátis aqui no YouTube, eu posso escutar uma música que eu gosto, eu posso ler um livro, eu posso ter um hobby novo. Uma das coisas que mais me ajudou, particularmente, foi a leitura. Eu lembro de não gostar de ler, não ter o hábito e me prender a livro que outras pessoas gostavam. Eu gosto de ler filosofia. Eu gosto de filosofia, tá? Mas eu gosto de ler filosofia, eu gosto de ler, sei lá, livros do Harry Potter. Eu não gostava na época, né? Além de ser muito extenso. Então eu achava que a leitura era o que os outros diziam que eu devia fazer. Na verdade, a minha vida foi construída baseada nisso. E talvez por isso que eu me sentia tão perdida. Acreditar que as pessoas deveriam ditar o que eu gostava, o que eu não gostava, o que eu lia, o que eu não lia, o que eu assistia, o que eu não assistia, e ter vergonha de assumir as coisas que eu gostava. Eu gostava de ler romance, por exemplo, até hoje eu gosto. Eu tinha vergonha de falar, porque
em 2016, não se falava tanto de performance quanto fala hoje, né? Hoje em dia a gente fala de, por exemplo, ir pra academia não só por saúde, mas para ter um corpo perfeito. Se você vai correr, você vai medir seu pace. Se você vai ler, você tem que ler, sei lá, um artigo de 500 páginas. Então tudo virou performance. Naquela época não se falava tanto, mas eu convivia ali num contexto onde eu sempre era diminuída. E aquilo afetou durante muito tempo a minha autoestima. Então, tudo que eu falava estava errado, os gostos musicais, os gostos de filme, e aquilo me travou durante muito tempo. Eu cresci nisso, né? Eu cresci de uma forma do qual eu estava incorreta. E aí, aprender a assumir o que eu gostava, a verdade de quem eu era, me fez a me encontrar no meio desse caminho todo. Tem uma frase, né, que fala que pra gente se encontrar a gente precisa se perder. E realmente foi isso que aconteceu comigo. Eu sinto que em determinados momentos da minha vida eu tava totalmente perdida, totalmente desnorteada, sem saber pra onde ir. E aí quando eu olhei pra mim de verdade, eu consegui me encontrar. Mas diante desse caos, e sim, foi extremamente dolorido. Se eu falar pra você assim, ai, foi bom, foi legal, sabe aquela coisa do, ai, se não fosse dolorido, não seria tão satisfatório. Gente, não, se quanto mais fácil é melhor, né? Para que a gente possa crescer num conforto emocional, eu diria também, não só numa questão financeira, sabe? Mas quando você vai sendo rasgado pela vida e você vai literalmente aprendendo a se costurar, sabe? Então, assim, eu fui me costurando, fui entendendo como que eram as coisas, que eu ia ter que lidar com as minhas angústias sozinha, que eu era uma adulta, né? Mesmo que eu tivesse 23 ou 22 anos, e que ninguém ia passar a mão na minha cabeça. E eu fui crescendo ali naquele contexto, naquelas condições. Então, eu acredito que aprender a gostar de quem você é, assumir os seus gostos, tá tudo bem você gostar do que você gosta. Eu gosto de rap, goste de rap, tá tudo bem você usar calça colorida, enfim, tá tudo bem ser quem você é. Ninguém tem o direito de ditar as coisas que você quer, sabe? Ninguém tem o direito de falar sobre a sua vida. Eu acho que isso é um dos lemas mais importantes dos quais a gente tem que pensar. Porque durante muito tempo a gente se apega muito no externo. Eu acho que isso também vai com a maturidade, né? Eu consigo olhar pra mim com mais tranquilidade e amor hoje que eu tô um pouco mais velha, mas no começo eu tinha muito dessa questão da validação externa e é natural, né? Mas é isso. Eu vivi nesse contexto do qual eu me sentia muito perdida. Procurava aqui no YouTube o que fazer para me encontrar, o que fazer para gostar de mim, e fui indo nesse caminho. Mesmo perdida, olhando para mim, assumindo as minhas responsabilidades como responsável da minha própria vida, não delegando a minha felicidade para os outros, porque ninguém é responsável pela sua felicidade além de você mesmo. E aí fui começando a ler mais, começando a gostar de determinadas coisas, fazendo mais coisas com meu filho, que ele era muito novinho, então a gente saía muito, fazia as coisas. E comecei a me perdoar pelos meus erros, assim, não fiquei ruminando as coisas que foram acontecendo ao decorrer dos anos e fui entendendo que eu fazia o que eu podia dentro do que eu sabia. E aí, como diz o Cortella, você faz com o que você tem, né? E aí depois você faz com o que você tem, depois você melhora e faz melhor, né? Não é assim, mas é nessa pegada, assim, pelo menos é o que eu entendo. E aí fui construindo essa paloma do qual eu tô me fazendo ainda, mas me encontrei. Então aí eu comecei a gostar de mim, comecei a me perdoar, comecei a assumir as coisas das quais eu gostava, mesmo que elas agradem as outras pessoas ou não. Eu adoro yoga, eu sempre falo que o sonho da minha vida é yoga. Um dia eu vou ter condições para fazer yoga, porque infelizmente eu não tenho condições para fazer nesse momento. Mas eu comecei a fazer yoga, eu comecei a gostar mais de mim. Teve um livro que eu li que foi O Poder do Agora, que me marcou bastante. Eu acredito que é um livro que fala muito sobre mindfulness. Eu não sou da TCC, eu sigo mais pelo caminho da psicanálise, eu tô me formando agora. Tô no 9º semestre de psicologia, inclusive a história da psicologia é uma história que eu quero vir aqui contar, porque é um sonho foi muito, muito, muito sonhado por mim. Uma coisa que eu quis muito, que eu acreditei por muito tempo que eu não fosse conseguir.
E eu me dediquei e consegui, estou realizando esse sonho e eu quero vir contar para vocês essa conquista da graduação também. Mas falando do Mindfulness, me ajudou muito a viver o momento presente. Então, toda vez que um pensamento vem me roubar, que vem ali algo atravessado pelo meu inconsciente, que jogou aqui pra mim, né? Porque o inconsciente vaza, ou os pensamentos aí intrusivos da TCC vêm na gente, eu começo a pensar e já pego e falo, cara, isso não é real, isso não é meu, eu tô aqui agora, presta atenção no que eu tô fazendo no momento e me salvou. Eu falo que o Mindfulness me salvou e me fez perceber que eu sou uma pessoa valiosa, que sou uma pessoa que vale a pena. Não fiquei me apegando tanto às coisas que já aconteceram. Eu acho que é isso. É claro que tem muito mais esse caminho. A palavra-chave para tudo isso é paciência. Se perceber, perceber o teu valor, perceber as coisas que você gosta, dar valor em quem você é, não se apegar em tantas coisas que os outros dizem, porque as pessoas vão dizer de qualquer jeito. Se você fizer bem, vão dizer, se você fizer mal, vão dizer, sempre vão dizer, mas o importante é você estar bem com você. Eu acho que essa é a priori de tudo. Você não deixar se contaminar pelo que os outros falam e pensar num futuro do qual você realmente queira. Eu quero em algum momento tá numa profissão, eu quero em algum momento sair das condições onde eu tô, e o que eu faço para isso, e ter paciência. É uma das coisas mais difíceis que a gente vive. Eu acho que a palavra, nossa, super. Eu acho que é a palavra que é do século, mas no sentido. É o desafio do século ter paciência, porque a gente é muito imediatista, principalmente por conta da internet. Mas as coisas acontecem na nossa vida quando tem que acontecer. Por mais clichê que seja, gente. Acontecem quando precisam acontecer. E vão acontecer no tempo que tem que acontecer. Não adianta você chorar, gritar, eu queria que fosse agora. Não adianta. Vai ter coisas que você vai passar na sua vida e vai falar, cara, se eu soubesse que ia ser assim, eu teria ficado mais calmo lá atrás. Mas você precisou passar. Então, só pense assim. E eu espero que você se encontre, que você se ache. E que, por favor, você se inscreva aqui no canal, dá uma curtida para me ajudar. E é isso, galera. Tchau, até logo. Espero que você tenha entendido meu vídeo. Naquela época eu queria estudar, depois que eu tive meu filho, eu comecei a perceber